Salve pessoal, mais um vídeo aqui no canal de The Legends e hoje eu trago para vocês um novo vídeo aqui no canal, certo? E hoje estamos aqui com The Legends versão 2.5.3, certo? Alpha versão, e nessa nova atualização, né, como vocês podem ver, trouxe consigo mais e mais melhorias, isso mesmo, e foram melhorias assim, que deixaram o jogo muito mais bonito, né? Tanto na questão dos cenários como nos personagens. Certo? Bom, para vocês conseguirem entender melhor isso, vamos ler aqui o recadinho do Genildo, né? Que ele sempre deixa esse recado aqui. Vamos ler. Como 2026 será um ano de renovação para nós, decidimos reformular os cenários, trazendo cores mais vibrantes e saturadas para combinar com as sprites dos personagens em SWL+. Nessa atualização também está disponível uma pequena sombra para os personagens, assim trazendo mais profundidade para os personagens dentro dos cenários, certo? Então esse aqui é o recadinho do Genildo. Ele quis dizer que como a gente está em 2026, né? Ele quer trazer coisas novas, coisas novas para os Legends, sabe? Coisas mais bonitas, diferentes, sabe? Para deixar o jogo mais bonito ainda do que ele já é, certo? Bom, como vocês puderam ver aqui, né, o Genildo, né, no caso, o Uruma, no caso, né, o Uruma, que é um spriter aí excelente, faz ótimas sprites aí, né, na carreira dele, eles trocaram as cores do cenário, como Namek, Templo de Kami-sama, Deserto, o espaço, como podem ver, além do cenário do espaço aqui nos Legends ter sido, né, colocado, aumentado, né, a vibração e a saturação do cenário, também mudou algumas coisas, tipo, colocou meio que o sol ali atrás da Terra, tá vendo? É tipo um sol, um brilho bem forte, tá ligado? E esse cenário aqui do espaço tem lá no Dragon Ball FighterZ. E agora com essa nova reformulação aqui no cenário do espaço, aqui nos Legends, ficou bem mais parecido com o cenário do espaço do FighterZ, tá entendendo? Muito bonito mesmo, velho. A gente vai testar tudo mesmo. Aqui no cenário da casa do Goku, esse cenário aqui ficou mais melhor também. As cores estão mais vivas, mais vibrantes, muito mais bonito. Deixa eu ver mais um cenário aqui que foi mudado. Deixa eu ver. Aqui, ó, Tenkai Shibudokai. Esse cenário aqui, rapaziada, antes ele tinha um aspecto mais laranja, tá ligado? O céu era laranja. O cenário inteiro tinha um aspecto laranja, tá ligado? Não era lá aquelas coisas lá assim, tipo, né, chamativas. Agora não. O jogo tá mantendo assim um aspecto mais, sabe, fiel ao anime mesmo, tá ligado? Lá no torneio, tá ligado? Tá mais fiel ao anime isso aqui, as cores do céu, tudo mais do chão, tá ligado? Tudo mais. Deixa eu ver mais um cenário aqui que foi reformulado. Isso, o cenário ártico aqui nos Legends, ele ficou mais bonito. Tipo, aquela nave ali em cima, eu não me lembro muito bem se tinha aquela nave ali em cima, né, a nave do Freeza, mas eu acho que tinha, porém eu me esqueci, né? E o céu, né? O céu aqui tá azulzinho. E antes ele era todo preto. Esse cenário aqui do Ártico, rapaziada, antes dessa atualização, o céu desse cenário era todo preto. Agora o céu tá azulzinho, bonitinho, tá vendo? As nuvens ali e tudo mais. Mas antes, o céu era todo preto, tá ligado? Deixa eu ver mais algum cenário aqui. Pelo visto não temos mais nenhum cenário aqui, né, que foi reformulado, né, com as cores melhoradas. Foram esses. Vamos aqui no treinamento, certo? Para testar com vocês aqui as mudanças que foram feitas. Vamos aqui no cenário do Namek, certo? Aqui no cenário de Namek, que é o cenário que foi reformulado, né? Teve as cores mudadas aí, estão mais bonitas. E além dos cenários, rapaziada, além dos cenários que foram reformulados, tivemos também mudanças em alguns personagens. Isso mesmo, alguns personagens aí dos Legends tiveram as suas auras de carregar aqui mudadas, né? Personagens antigos que tinham uma aura, né, um charge ki, né, antigo, foram trocados. Colocou uma aura mais bonita neles, que foi Vegeta Super Saiyajin 1, Vegeta Saga Saiyajin de armadura, Kefla, Hit, Janemba, Super Baby 2, Mirai Trunks, deixa eu ver mais. Tenshinhan,
certo? Tem She-Ra, Android 17, Android 18, Cell, e é isso. Os personagens que tiveram as suas auras de carregar aqui trocadas foram Cell, Janemba, Super Baby 2, Android 17, Android 18, tem She-Ra, Vegeta Super Saiyajin 1, Vegeta Saga Saiyajin de armadura, Kefla, Hit, Mirai Trunks, certo? Esses foram os personagens que tiveram mudanças aí nas suas auras de quando eles carregam o Ki, beleza? Bom, vamos testar eles aqui. Deixa eu pegar 3 personagens aqui para a gente ir testando de 3 em 3. Vamos começar aqui no cenário do Dinamek, certo? Vamos pegar aqui o Vegeta Saga Saiyajin, né, que ele teve a sua hora mudada. Vamos pegar o Vegeta Super Saiyajin 1 também. E a Kefla, né? Aqui na primeira página de personagens, os personagens que tiveram mudanças nas suas auras foram esses. Tá? Pegar o Goku de cobaia, só vamos. Como vocês puderam ver também, ali no recadinho do Geneildo, quando você vai lutar, né? Quando você está na luta aqui no mapa, fica uma sombrinha embaixo do personagem, tá vendo? Essa sombra aqui debaixo do Vegeta, essa sombrinha, tá vendo? Não tinha antes, e agora tem, tá vendo? E quando você pula, tá vendo? Quando você pula, a sombra sai do chão. E quando você tá quase caindo no chão, a sombra volta de novo. Ó, tá vendo? Se você estiver no chão assim normal, a sombra fica junto. E se você pular, ela some. Se você cair de novo, ela volta. Tá vendo? Essa aqui é a nova aura do Vegeta, quando ele carrega o Ki, tá vendo? Uma aura bem mais bonita, como podem ver. Deixa eu gastar aqui pra vocês verem. Pera aí. Tá vendo? Quando esse Vegeta carrega o Ki, a aura dele tá mais bonita, né? E antes a aura dele era muito feia, tá ligado? Era uma aura bem antiga. E agora tá mais bonito. Bom, como podem ver, né? O novo sistema de sombra aqui. Quando você pula, né, ou usa o Super Dash, essa sombra ela some, né? E ela vai voltando de pouquinho em pouquinho, tá vendo? Quando você pula e está prestes a cair no chão, a sombra ela acompanha, né? Ela acompanha o personagem, dependendo de onde o personagem estiver. Se o personagem estiver no chão, a sombra vai estar ali, normal. Se você pular ou usar o Dash, a sombra ela some, né? E quando o seu personagem cair no chão de novo, a sombra aparece. Tá vendo? Debaixo ali do pezinho do Vegeta e do Goku. Essa sombra ficou bem legal, velho. Deixou bem mais dinâmico e bonito, né? Tá pixel art mesmo, tá ligado? O bagulho tá ficando insano aqui nos Legends. Deixa eu ver aqui também. O Vegeta Super Saiyajin, isso. Ele teve mudanças também aqui. Que foi apenas na hora dele, né? Quando o Vegeta Super Saiyajin 1 carrega o Ki, ele obteve uma aura mais bonita, né? A aura dele foi trocada, né? Vamos ver. Olha, aura bonita. Muito bom. Tá bem mais, né? Fiel Fighter Z, bem feitinho. Tá bem mais bonito. Os efeitos também. Essa aura nova aqui no Vegeta Super Saiyajin 1 ficou bem mais da hora, velho. Papo reto. Bom, a Kefla também teve mudanças, né? A Kefla, trocar aqui pra ela. Deixa eu gastar meu Ki. Gastar o Ki aqui, pá. Gastar o Ki. Certo. Quando você carrega o seu Ki com a Kefla aqui nos Legends, a sua aura, né, de quando ela carrega o Ki foi mudada, foi trocada. Antes, a aura da Kefla era uma aura simples, né? Uma aura feia praticamente. Não era uma aura assim, né? Nossa, que aura bonita. Não, era uma aura simples, né? Aquelas auras simples que você quase nem liga, né? De tão feia. Mas agora não. Quando você carrega o Ki com a Kefla, ela tem uma aura mais bonita, tá vendo? Mais detalhada, tá vendo? Com mais efeitos e tudo mais. Mais frames também. Ó, vou carregar o Ki de novo com ela pra vocês verem. Tá vendo? Essa aura verde aqui. Branco por dentro e verde por fora. Bem da hora, né? Muito bonito. Bom, esse aqui foi o cenário de Namek, né? Que foi reformulado. Teve as suas cores aí, né, mais saturadas, né, mais bonitas, vibrantes. E ficou bem mais bonito o cenário. E também, né, eu não vou dizer nova mecânica, né? Teve aí também um novo detalhe na gameplay, né? Que é o detalhe da sombra, assim, quando você tá, né, em pé no chão, andando pra lá e pra cá, ou até mesmo parado, tem essa sombra aqui debaixo do seu personagem, né? E quando você pula,
né? Ou quando você voa, o Super Dash, a sombra some. E quando você retorna ao chão, a sombra retorna junto com você, ok? Então, esse aqui foi o primeiro cenário reformulado. E também esses foram os 3 primeiros personagens que tiveram a sua aura de carregar, ao carregar o Ki trocadas, certo? Vamos para os próximos aqui. Bom, voltar aqui ao treinamento. O cenário do Templo de Kami-sama, isso mesmo, Templo de Kami-sama. Esse cenário foi reformulado. Tá vendo o Kami-sama e o Sr. Popo ali atrás? Pois é, eles não estavam ali antes. Era somente o palácio, né? Só o palácio e as árvores ali. Não tinha o Kami-sama nem o Sr. Popo ali parados olhando para você. Era somente o cenário em si e o palácio junto, ok? Bom, aqui os outros personagens que tiveram a sua aura ao carregar o Ki trocadas foram o Cell, Super Baby 2, deixa eu ver qual que é o outro, deixa eu me lembrar, sim, e o Hit, isso mesmo, Super Baby 2, Cell e Hit tiveram as suas auras trocadas quando eles carregam o Ki, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, tá vendo? Esse é o cenário novo. O Kami-sama e o Mr. Popo tá ali atrás, né? Eles não estavam ali, agora eles ficam ali. Até a roupinha deles fica mexendo também, como podem ver. Tá vendo? Olha lá. Bem da hora. Bom, e aqui no céu, a única mudança que teve no céu é a seguinte. Quando você carrega o seu Ki com o céu, a aura que aparece quando ele carrega o Ki foi trocada, foi mudada, né? Foi reformulada. Ficou mais bonita. Olha. É uma aura mais bonita, tá ligado? A aura dourada ali, branca por dentro. Bem da hora. É uma aura bonita, né? É simples, mas é bonito. É bem feito. Tem uns efeitos ali também, tá ligado? Muito bom. E a mesma coisa foi com o Super Baby 2, né? Quando você carrega o seu Ki com o Super Baby 2, ele possui uma aura nova ao carregar o seu Ki, certo? Vou mostrar aqui pra vocês. É uma aura rosa e branca por dentro, como podem ver, né? É uma aura rosa. Eu pensei que a aura dele ia ser roxa, né? Sei lá, mas é rosa, como podem ver, né? Rosa nas bordas ali e branca por dentro. Muito bonito. Agora, o outro que teve essa aura trocada foi o Hit, certo? Deixa eu gastar o Ki com o Hit aqui. Gastar o Ki com ele, como podem ver, né? Ó, vou carregar o Ki com ele aqui. Nossa, tá muito bonito isso aqui. Roxo, né? Tipo, é um branco meio... Como é que eu posso dizer? Deixa eu gastar o Ki aqui. A aura nova dele, quando ele carrega o Ki, é um roxo, né? Nas bordas ali e tudo mais. É um roxo claro e um roxo escuro. E no meio, né? O núcleo da aura é um branco, só que um branco meio azul. Não sei explicar, tá vendo? É um branco meio azul. Tá vendo? O núcleo da aura do Hit. Bem no núcleo mesmo. É um branco, só que... Não sei, velho. É um branco bonito, né? Combina bastante com o Hit assim, né? Com o boneco. Bem da hora. Bom, esse aqui foi o cenário do Templo de Kami-sama, né? O cenário que também teve as suas cores reformuladas, ou seja, ficou mais bonito. O céu também tá bem mais da hora. O chão, né? Tá bem mais da hora. O Sr. Popo e o Kami-sama também tá ali, olhando para você enquanto você luta. Eles não estavam ali antes, né? Agora estão. Bem da hora mesmo. O palácio ali, né? O palácio já tinha. Da hora demais. Então, esse aqui foi o cenário de Kami-sama. E também o Rito, o Cell e o Super Baby 2 tiveram as suas auras ao carregar o Ki mudadas. Ou seja, ficou mais bonito. Certo? Bom, vamos aqui para o próximo cenário, que teve as suas cores trocadas, né? Ficou mais bonito, que é o deserto, né? Deserto. Vamos pegar aqui o deserto. E os outros personagens que tiveram as suas auras ao carregar o Ki trocadas, né? Mudadas, foi o Android 17, Android 18, quem mais? O Mirai Gohan. Mirai Gohan não, Mirai Trunks, perdão. Mirai Trunks.
Deixa eu ver aqui, eu vou pegar o Vegito Blue de cobaia. Vamos lá. O cenário do deserto, rapaziada, esse cenário aqui do deserto, antes, ele era um cenário que, tipo assim, ele era um cenário meio morto, tá ligado? As cores do cenário antigamente, do deserto, eram meio mortas, né? Meio morto as cores assim, porque o cenário, ele tinha aquele aspecto de seco, tá ligado? Aquele seco mesmo. Era tá ligado? Não tinha vida o cenário. O Yajirobe já estava aqui já no cenário, como podem ver, né? O Yajirobe aqui, ele já estava aqui no cenário. Porém, o cenário em si, né? As montanhas, o chão também aqui e tudo mais, tinha uma cor muito sem graça, tá ligado? Não era aquela cor legal, tá ligado? Era uma cor sem graça. E isso não deixava, assim, esse cenário legal, tá ligado? O cenário em si, do deserto, era feio, praticamente, né? Era feio. E agora, com essa reformulação, né? Essas cores novas aqui, até o céu ficou mais bonito, tá vendo? O céu azulzinho, as nuvens lá atrás, ficou muito mais bonito. O chão também, como podem ver, o chão tá bem mais vivo, né? Parecendo um chão de verdade. As montanhas também estão bem mais concretas, né? Como podem ver, bem mais vivas também, bem mais da hora de ficar olhando, tá vendo? O cenário do deserto tá bem mais melhor, como era antes. Antes era simples, né? Não era lá aquelas coisas. E agora tá bem mais insano. Bom, agora, em questão dos personagens aqui, do Android 17, Android 18 e Mirai Trunks, foram o seguinte: a mudança que teve no Android 17, no Android 18 e no Mirai Trunks foi a mesma coisa da hora, certo? Todos os personagens que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, eles tiveram mudanças somente na hora de carregar o Ki, certo? Todos os personagens que eu vou mostrar nesse vídeo, as mudanças neles tiveram uma mudança apenas. E essa mudança foi somente quando eles carregam o Ki, certo? E a aura, quando eles carregam o Ki, a aura que aparece fica mais bonita. Aqui no caso do Android 17, a aura dele tá branca, né? Porque é o Android 17, né? A aura dele não vai ser uma aura dourada, uma aura azul, uma aura vermelha, não vai, né? Porque ele não tem transformação nem nada, né? É o Android 17, é um Android. E essa aura branquinha combina muito com ele, né? É o estilo dele, né? Antes, a aura do Android 17, né? Quando ele carregava o Ki antes, essa aura aqui também era branca, porém a sprite da aura em si, né? A sprite da aura era uma sprite simples. E agora o Genildo pegou, né? Uma sprite nova de aura aí e colocou no Android 17. Tá bem mais bonito quando ele carrega o Ki, como podem ver, né? E a mesma coisa com o Android 18. A Android 18 também teve mudanças aí na sua aura, certo? E ela ficou bem mais bonita agora também, né? Deixa eu gastar o Ki dela aqui. Pá, tá? Gastando o Ki, tá, gastei tudo. Agora, vou carregar o Ki com o Android 18 e vejam como a aura dela foi mudada, né? Foi trocada. É uma aura branquinha, né? Uma aura branquinha, simples, né? Porém muito bonita. É simples, é padrão? É, porém é novo, né? E como é novo, é bonito, tá ligado? Muitos aí não ligam pra aura, tá ligado? Eu acho que esse bagulho do personagem carregar o Ki, né? O pessoal não liga muito. O pessoal quer mais saber mesmo dos especiais, dos combos, dos personagens em si, tá ligado? Eles não querem saber se o personagem carrega o Ki ou não, tá vendo? Mas aqui no caso, né? Isso é importante também, né? Alguns personagens aí que tem as suas auras antigas merecem ser trocados, né? Pra deixar assim o boneco, tipo, com uma cara mais nova, tá ligado? Mesmo assim, trocando as auras dos personagens, mesmo não sendo um detalhe assim tão importante para alguns, né? Para alguns, que para mim né? Trocar as auras assim é um detalhe bem importante. Ainda mais com os personagens antigos, né? Que tem uma aura assim mais antiga. Isso é bem importante. Eu gosto bastante disso, tá ligado? Isso dá uma cara nova pros personagens, tá ligado? Deixa os personagens com mais vida, tá ligado? Né? E com essa mudança que teve no cenário, aqui nos cenários, tá ligado? Deixou o jogo bem mais vivo ainda, né? Aqui nessa atualização, rapaziada, somente alguns cenários, tá ligado? Alguns.
tiveram essas mudanças nas cores, né? Na saturação e na vibração do cenário. Alguns tiveram, não todos, porém, nas atualizações que forem saindo aí, ao decorrer dos meses aí, mais e mais cenários vão vir para o jogo com uma cor nova, né? Com uma saturação nova, com uma vibração nova, tá ligado? Não é só esses. Todos os cenários dos The Legends vão vir com uma saturação nova, com cores novas, né? E com uma nova cara, deixando assim todos os cenários do jogo mais bonitos. Deram pra entender? Então, vai ser muito melhor, né, velho? Porque, tipo, os cenários aqui nos The Legends estão bem simples, né? Assim, as cores dele e tudo mais estão bem simples, tá ligado? Não é lá aquelas coisas que você fala, tipo, ai, que coisa bonita. Não. Mas agora, tá bem perceptível isso aqui. As cores dos novos cenários, tá ligado? Tá bem mais bonito. Android 18 carregando aqui dela, né? Como eu falei, a aura foi trocada, bem mais bonito. E o Mirai Trunks também, né? O Mirai Trunks, quando ele carrega aqui, a aura dele foi trocada. Ó, vou mostrar pra vocês. Ele carregando aqui, é uma aura branquinha também, tá ligado? É uma aura branquinha, simples, porém bonita. É simples, porém é bonito, tá ligado, rapaziada? O negócio é simples? Mas é bonito. E se o negócio é simples e é bonito, é apreciável, né? É muito bom de ver, tá ligado? Quando esse Mirai Trunks lançou, quando ele carregava o Ki dele, a aura que ele tinha, né? Quando ele carregava o Ki, era uma aura simples, tá ligado? Não era aquelas auras bonitas de hoje em dia. Essa aqui é uma aura atual. É uma sprite de uma aura atual essa aqui, tá ligado? Não é aquelas auras antigas, é atual. E isso dá uma cara nova pro personagem em si, tá vendo? O personagem em si fica com uma nova cara, tá ligado? O personagem não fica mais com aquele aspecto de antigo. Uma aura nova aí adicionada sempre é bem-vindo, tá ligado? Então, esse aqui foi o cenário do deserto, certo? O cenário novo do deserto, no caso, né? Porque não é antigo mais, é novo. As cores foi mudado e tudo mais, ficou mais bonito. Particularmente, né? A opinião pessoal, esse cenário do deserto aqui, atual, que foi, né? Reformulado, né? Trocado nessa nova atualização, tá bem melhor do que o antigo, né? O cenário do deserto antigo tava triste a situação, mas aqui não. Esse novo cenário do deserto tá bem mais bonito, tá nota 10, tá muito apreciável, tá muito vibrante, tá perfeito praticamente, tá ligado? Esse novo cenário aqui do deserto tá insano demais. Então, esse aqui foi o novo cenário, né? Que teve a sua reformulação aí na sua saturação e na sua vibração. E os personagens Mirai Trunks, Android 17 e Android 18 tiveram as suas auras trocadas também, né? Tiveram suas auras trocadas aí, colocando auras atuais neles, ao carregar o Ki. Beleza? Então, vamos aqui para o próximo cenário que teve reformulação, que é o cenário do espaço. Isso mesmo, o cenário do espaço. E tipo assim, os personagens que tiveram reformulação não. Os personagens que tiveram as suas auras trocadas ao carregar o Ki, aqui foram quem? O Janemba. O Janemba mostrei? Eu acho que não, né? Não. O Janemba não mostrei a aura nova dele. O Vegeta Super Saiyajin 1 já mostrei. Vegeta Saga Saiyajin já mostrei. Kefla já mostrei. Tem Shihan, isso mesmo. Tem Shihan, não mostrei a aura nova dele. Já mostrei do Hit, certo? Já mostrei do Mirai Trunks. O do Cell já mostrei também. O Majin Buu já tem uma hora boa. Kid Buu também tem uma hora boa, certo? Então, os únicos personagens que falta para mostrar aqui a aura nova deles é o Tenshinhan e o Janemba. Então, para complementar o time aqui, vou pegar esse Vegeta aqui mesmo. Esse Vegeta aqui. E vou pegar o Zamasu mesmo, de cobaia. Só vamos. Vamos ver como esse cenário aqui... Nossa, velho, que bonito! Olha isso! Olha esse cenário. Olha o chão desse cenário. É o espaço, né? A gente tá fora da Terra. A Terra tá ali atrás da gente, né? A Terra tá atrás da gente. A gente tá aqui sobre as rochas, né?
as rochas espaciais. A gente tá em cima delas aqui. Olha isso, velho, que bonito. As pedras aqui voando também. Essas pedrinhas aqui voando pra cima e pra baixo devagar. Tá muito bonito, cara. Aquele brilho amarelo ali atrás também. Aquele brilho amarelo ali. Tem um brilho amarelo aqui, né? E um brilho branco aqui do meio, tá ligado? Na esquerda e na direita tem um brilho dourado. E no meio aqui tem um brilho branco. Ficou bem da hora isso, velho. Muito bonito. E aqui tem a Terra, né? O planeta Terra. Bem da hora, velho. Nossa, velho, tá muito bonito isso aqui, né? A saturação do cenário em si tá muito mais linda, né? Muito mais vibrante. Muito boa. Bom, voltando aqui pros personagens. O Janemba teve o seguinte. Janemba, ao carregar o seu Ki, a sua aura nova foi mudada, né? A sua aura antiga foi removida e uma nova aura foi colocada nele, adicionada. Então, quando o Janemba carrega o seu Ki, ele possui uma nova aura. Olha só que aura bonita, velho. É uma aura rosa, né? Combina com ele. Combina com o design dele e tudo mais. Bem da hora, velho. Faz tempo que eu não jogo com o Janemba. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo com ele. Muito tempo mesmo. Janemba, eu jogo muito poucas vezes com ele. Poucas vezes. Quase não jogo com o Janemba, quase não jogo. Bom, então essa mudança que teve no Janemba, né? Quando ele carrega o Ki, ele possui uma nova aura. Muito bonito. O Tenshinhan foi a mesma coisa, tá ligado? O Tenshinhan. Quando o Tenshinhan carrega o Ki, né? Ele teve a sua aura de carregar Ki mudada também. Ó, o Tenshinhan carregando o Ki. Possui uma aura nova, né? Tipo, essa aura branca aqui, né? Essa aura nova foi colocada no Android 17 e no Android 18. E no Vegeta Saga Saiyajin, né? E no Tenshinhan também. Essa aura nova, né? Tipo, as auras que... todas as auras que eu mostrei nesse vídeo, a do Janemba, a do Tenshinhan, a dos Vegeta, mais de quem? Do Mirai Trunks, da Kefla, do Hit, do Cell, do Super Baby, de todo mundo que eu mostrei aqui hoje, né? O carregando Ki, todas as auras têm o mesmo formato, né? A mesma sprite, só muda a cor, né? Porém, é mais bonito, é uma sprite mais atual. A única coisa é que muda a cor, né? Dependendo do personagem. E ficou muito melhor também, né? Como vocês viram. Então, Janemba e Tenshinhan foram os últimos personagens aqui nesse vídeo, né, que eu mostrei pra vocês, que tiveram a sua hora de carregar aqui trocadas, né, atualizadas. A hora de carregar aqui dos personagens aqui nos Legends, antes era uma hora mais simples, né, uma hora muito, uma hora mais simples, né, mas menos bem feita, né. Agora com essa aura nova, né, essa aura nova de carregar aqui aí nos personagens, deixou os personagens muito mais bonitos, né? E muito mais chamativos também. Eu gostei bastante. E esse novo cenário aqui do espaço, velho, sem palavras, né? Que cenário magnífico. Que coisa bonita. Tá muito fiel ao FighterZ esse cenário aqui. Tipo, se você pegar esse cenário aqui dos Legends e o cenário do espaço do FighterZ e comparar os dois, você vai ver que é igual, né? Muito igual. E isso deixa os Legends com uma cara muito boa, velho. Muito bom. Geneildo, Oruma, vocês estão de parabéns. Meus parabéns pra vocês, amigos. Vocês cozinharam. Os caras sabem o que faz. Bom, como eu já mostrei todos os personagens pra vocês que tiveram as suas auras ao carregar o Ki trocadas, a única coisa que falta pra eu mostrar pra vocês são os cenários novos, né, que tiveram suas cores remodeladas. Eu já mostrei na Mech, já mostrei o templo de Kami-sama, já mostrei o deserto, já mostrei o espaço, a casa do Goku, isso mesmo. O novo cenário, né, que teve as suas cores mais alteradas, né, as cores aqui ficaram mais saturadas e vibrantes. E um dos cenários que tiveram isso, né, essa mudança de saturação e vibração, foi o cenário da casa do Goku, né? O cenário tá bem mais bonito, como vocês podem ver. Entramos aqui. Olha, a grama do cenário tá bem mais verdinha. A grama, tá vendo?
A grama do cenário tá bem mais verdinha. O radar do dragão ali também piscando, como podem ver. Aqui, ó. Como podem ver. Tá vendo? Olha lá. O radar piscando. E o dinossauro ali atrás passando. Esse dinossauro aqui, velho, que acabou de passar aqui, ele era marrom. E agora ele tá verde, né? Esse dinossauro tá verde agora. Antes ele era marrom. Agora tá verde. Eu não sei se tinha necessidade de mudar a cor do dinossauro. Olha lá. Ele tá verde o dinossauro, tá vendo? Ele tá verde. Antigamente ele era marrom. Agora tá verde. É um detalhe aí, né, que os caras mudou. Ficou da hora também. Mas o cenário em si, né? O cenário da casa do Goku em si tá muito mais melhor também, velho. Como podem ver, tá vendo? O céu tá mais brilhante. A grama também tá mais verdinha, tá mais bonita. Tá ligado? O cenário em si tá bem mais vivo, né? Uma coisa importante que teve... Um detalhe bem importante que teve nos cenários, né? Dessa atualização foi que eles ficaram mais vivos, tá ligado? Ficaram mais vivos. Tipo, quando você vai jogar uma partida, a vontade que você vai ter de escolher aquele cenário para você jogar vai ficar mais grande, tá? Ele sabe, como o cenário ficou mais vivo, a sua vontade de querer jogar naquele cenário vai ficar mais viva também. Eu acho que vocês me entendem, né? Eu acho que vocês me entendem. Bom, esse aqui foi o cenário da casa do Goku, né? Tá bem mais bonito, top, mais vibrante aí e muito mais insano aí. Gostei bastante. Bom, o próximo cenário que eu tenho para mostrar para vocês deixa eu ver aqui. Casa do Goku eu acabei de mostrar. Sala do Tempo ainda vai ter reformulação. Casa do Kami ainda vai ter reformulação. Luz da Lua ainda vai ter. Senhor Imadaio ainda vai ter. Satan City ainda vai ter. Tenkaichi Budokai, isso mesmo. O outro cenário que teve reformulação nas suas cores, né? Na sua saturação, foi o cenário do Tenkaichi Budokai. Deixa eu pegar aqui o Goku, Vegeta, Godita e o Gohan de combate. Mostrar pra vocês o cenário. Tá bem da hora, velho. Ligação no meio do vídeo. Não. Sai. Pelo amor de Deus, sai. Nossa, velho, que cenário bonito, hein? Que cenário bonito. Ó. Olha isso aqui, velho. Carregando aqui, pá. Deixa eu voar aqui mais pro alto pra ver o cenário. Olha lá. Nossa, velho, tá muito mais bonito o cenário. Muito mais bonito. A cor do cenário tá bem mais, tá ligado? Mais viva também. Olha lá. O chão tá mais... Como é que fala? O chão, tipo... Esse cenário aqui do Tenkaichi Budokai, antigamente, o chão dele, o céu dele também, o céu do cenário, o chão, né? A estrutura também aqui do cenário, tinha tudo um aspecto laranja, tá ligado? O cenário inteiro aqui do Tenkaichi Budokai, antigamente nos Legends, tinha um aspecto muito laranja, tá ligado? Amarelo com laranja, tá ligado? Era uma cor meio... Não sei como dizer, era uma cor... Não era feio, tá ligado? Não era feio, mas com essa reformulação aqui, né? No cenário do Tenkaichi Budokai, que é praticamente o cenário do torneio das artes marciais, ficou bem mais fiel ao anime, né? O céu tá azulzinho, a estrutura do torneio, do ambiente tá muito boa também, reformulado. Ficou bem mais bonito, velho. Ficou bem mais bonito. Você pode fazer suas gameplays aqui de boa, tá ligado? Jogar de boa aqui também, tá ligado? Fazer umas jogatinas aí bem da hora nesses cenários novos aqui. Tá bem da hora mesmo. Tipo, assim, eu gostei bastante desse cenário aqui mesmo. Gostei muito mesmo. Pretendo jogar bastante nesse cenário. Quando eu for jogar um sobrevivência, um torneio, um 3 vs 3, eu pretendo jogar muito aqui nesse cenário novo, né? Do Tenkaichi Budokai, que é o torneio de artes marciais, no caso, ok? Bom, vamos aqui mostrar o próximo cenário para vocês, que teve reformulação nas suas cores. Na minha que mostrei, certo? Acabei de mostrar. O torneio do poder vai ter as suas cores mudadas também, né? Em algumas das próximas atualizações aí. Deixa eu ver mais um.
aqui o cenário ártico, né? O cenário do gelo, do filme do Broly, Dragon Ball Super. Esse cenário, velho, ficou muito mais bonito. Literalmente, ficou muito mais bonito. Bonito mesmo, tá ligado? Deixa eu pegar aqui o Freeza de cobaia. O céu, né, lá no início do vídeo, como eu tava falando pra vocês, o céu desse cenário, né, o céu é aqui agora, ele tá azulzinho, tá vendo? Deixa eu tirar aqui o HUD pra vocês verem. Ó, tirei o HUD, tá vendo? Olha só como a diferença é nítida. O HUD, né, faz uma diferença muito grande. O céu, como podem ver, deixa eu carregar meu aqui. O céu, como podem ver, ele tá azul. E antes disso, né, antes do cenário ter essa cor azul no céu, do Ártico, né, a cor do céu aqui era preta. Eu não sabia o porquê. Praticamente estava de noite, né, mas antes era preto, né, era preto. E agora o céu aqui nesse cenário tá azul, muito mais bonito, como podem ver. Muito mais bonito mesmo. Ó, muito mais bonito, gostei bastante. E como podem ver, tem a nave do Freeza ali em cima, né? A nave do Freeza ali em cima. É a nave do Freeza, se eu não me engano, né? É a nave do Freeza. Tem esse... eu não sei o que é isso aqui não. É um submarino isso aqui? É um submarino? Um farol? Passou aqui no agora. A água também, como podem ver. A água ali, passando ali também, ali atrás. A água do cenário. O chão do cenário está muito bonito. Tem até um rachado aqui no chão, como pode ver. Até um rachado aqui no cenário. A sombra também, como eu já mostrei para vocês. A sombra dos personagens agora fica embaixo deles. E como eu estou usando o Broly aqui, né, ele é grande, a sombra do personagem é maior. Né, tá vendo? A sombra que fica embaixo dos pés do Freeza é pequena. E o do Broly é grande, né? Dependendo do tamanho do personagem que você estiver usando, né, a sombra que vai ficar embaixo dele alterna, né? Pode ficar mais grande como mais pequena. É um detalhe muito da hora isso aí. De parabéns mesmo. O que tem mais aqui de novo? Deixa eu ver. Bom, aqui nesse cenário tem mais nada de novo, né? Tudo que tinha pra mostrar que eu já mostrei. Bom, eu acho que eu já mostrei todos os cenários aqui que tiveram reformulação nas suas cores, né? Que foi Namek, Templo de Kami-sama, Deserto, Espaço, Casa do Goku. Qual foi o outro mesmo? Tenkaichi Budokai e Ártico, né? Então, os cenários que tiveram as suas cores alteradas, né, mais saturadas, foi o cenário do Ártico, Tenkaichi Budokai, Casa do Goku, Espaço, Deserto, Templo de Kami-sama e Namek, certo? Então foram esses os cenários que tiveram, né, as suas cores aí alteradas, deixando ainda mais bonito os cenários, certo? Bom, esse foi o vídeo, né? Espero muito que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi mais para mostrar o que veio de novo mesmo, tá ligado? Eu não fiz nenhuma gameplay para vocês aqui, jogando uma batalha, sei lá, certo? Mas no próximo vídeo aí vai ter uma lutinha no final do vídeo, certo? Nesse não vai ter porque eu tô com preguiça, tá bom? Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até mais. Fui.